pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Seller e essa é uma edição histórica para a gente. Vocês devem ter visto que a gente faz parte do Grupo Sankhya, uma empresa com mais de 2.000 funcionários, uma empresa que tem um portfólio de soluções muito grande e fazer parte desse ecossistema vai trazer muitos benefícios para você, vendedor, para você, cliente Magis. E para falar um pouco sobre essa mudança, o que isso vai impactar, o que é o universo Sankhya, o que é o ecossistema Sankhya, a gente trouxe um convidado super especial. O André Brito, ele é CFO da Sankhya, ele é responsável pelos M&As, ele já foi responsável pelos 11 M&As, né, os 10 M&As e agora o 11º com o Magis. Foi uma pessoa decisiva nesse processo todo e ele vai poder contar um pouco dessa história, falar um pouco do que a Sankhya espera, do que é o universo Sankhya, o número de colaboradores e tudo mais. André, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Cláudio. Prazer enorme aqui estar com vocês. Primeiro, parabéns aí por toda a história que vocês estão construindo aqui na Magis. Eu acho que essa parceria Sankhya Magis vai ser transformador para todo o mercado como um todo, mercado de sellers, mercado de e-commerce, mercado online para Sankhya. Então a gente está muito animado, que a gente está praticamente começando agora, mas eu acho que o potencial que a gente tem é gigante. Daí só para me apresentando aí para a turma, meu nome é André, sou CFO da Sankhya e também VP de uma das unidades de negócio lá da nossa operação. Eu estou na companhia faz 5 anos, trabalhei muitos anos antes no mercado financeiro, comecei minha carreira, na verdade, nos Estados Unidos, num banco de investimento, depois trabalhei num fundo de private equity por 6 anos no Rio, e depois migrei para ser executivos aí de empresas, passei por uma empresa de educação antes e agora estou na Sankhya. Sempre muito envolvido de alguma forma com crescimento orgânico e inorgânico, aquisições, e aqui na sua própria Sankhya já foram mais de 10 aquisições, agora tudo correndo bem aí, né? Agora com a 11ª aquisição, então estamos num momento muito rico, de muito crescimento, muita história, muito aprendizado, muito erro, muita coisa aconteceu, então tenho certeza que a gente vai conseguir ter um bate-papo legal aí. Não, para a gente realmente conhecer a Sankhya, entender a política da Sankhya, entender o quanto vocês têm uma cultura que olha para o cliente, que olha para as pessoas, para a gente é decisivo em qualquer, né, qualquer tomada de decisão como parceiro, como enfim, com um caminho que a gente está seguindo. E hoje, André, quantas pessoas trabalham diretamente na Sankhya? A gente está falando de qual A gente universo? está falando de mais de 2.000 colaboradores de forma direta e indireta, então a gente veio, né, a Sankhya originalmente, com o nosso principal produto, o RP, a gente é mais ou menos 1.200 colaboradores, e agora a gente veio uma série de aquisições, mais as franquias que a gente tem, que são os nossos BPs, que são os canais de vendas da Sankhya, a gente está falando de mais de 2.000 colaboradores, então um volume muito grande, né, potencializando todo esse ecossistema diariamente. E a Sankhya tem é uma empresa com uma história bastante interessante e longa, né? Não é uma empresa, não é uma startup que surgiu ontem, mas eu percebo que não perdeu esse espírito de startup, mas é uma empresa com mais de 30 anos, não é isso? A gente sempre foi muito pautado por transformar a sociedade pelo meio da gestão. Acho que isso é o que é o nosso norte, é isso que a gente foca todos os dias. E a companhia, né, fundada há mais de 35 anos, mas sempre com a mentalidade de estar, né, pioneira em inovação. Sempre pensando no olhar do cliente e muito preocupado em manter o jet ski. Acho que isso veio uma cultura lá de trás, o próprio Felipe. Então a gente sempre, em todas as mudanças tecnológicas, a gente era pioneiro. A gente fez a primeira mudança, primeiro RP Web, né, primeiro lançamento de IA 6, 7, 8 anos atrás, quando ninguém estava falando de IA, a gente já tinha lançado a nossa BIA. Então a gente mantém esse espírito constante de inovação, de nos questionar o que a gente tem que fazer diferente, do que é melhor para o cliente, como a gente agrega mais valor para ele, como que a gente de fato transforma a gestão. E para a gente estar transformando a gestão, a gente nunca pode parar. Acho que o mercado de tecnologia, você tem que quase meio que ser quase uma eterna startup de alguma certa forma, mas a gente tem musculatura. Então são 35 anos mais de aprendizados aí, junto com sempre trazendo inovação. E com as aquisições que a gente vem fazendo e trazendo 10, 11 outros negócios e fundadores, a gente tem uma mentalidade de empreendedor. Então, todos os dias a gente tem que estar trabalhando diariamente com outros empreendedores que vão questionando, vão buscando algumas formas para a gente continuar crescendo. Então, essa mistura que a gente vem conseguindo fazer de 35 anos de Sankhya, mais uma série de outras empresas que juntaram e fazem parte hoje da Sankhya, desse ecossistema que a gente está construindo, mantém a gente de alguma forma sempre inovando, sempre trazendo novas ideias, sempre inovando ali para o mercado.
Não, e é legal que quando a gente fala de M&A, de compra de empresa, é um desafio gigantesco, porque você está falando de cultura, né? Juntar essas culturas e você não está dominando, você está trazendo essas pessoas para dentro de um outro sonho. E tem uma característica, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que a Sankhya, ela traz realmente o founder para dentro desse sonho e ela não compra 100%, ou seja, a empresa continua tendo a sua identidade, vira lá by Sankhya, mas ela continua. Isso eu percebo que, pelas empresas que fazem parte do ecossistema, que faz muita diferença. O fundador continua se sentindo dono, né? Não sei como que. Eu acho que esse sentimento de dono pra gente ele é fundamental. A gente também acredita muito em autonomia e independência, porque quanto mais autônomas as pessoas forem, a gente consegue ver o crescimento acontecendo, inovação saindo de fato de uma forma muito mais rápida. Se você centraliza o processo de decisão e precisa muitos níveis de aprovação, você acaba ficando um pouco mais lento. Apesar de a gente manter uma cultura local, a gente também tem um alinhamento de uma cultura macro global para todo mundo estar com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, todo mundo trabalhando com o mesmo direcionamento, tendo os traços similares. A gente tem algumas coisas que a gente acredita muito e que a gente não abre mão, então empreendedorismo, colaboração, inovação. Então tem alguns traços que a gente tenta trazer todo mundo para o mesmo direcionamento, mas sempre respeitando e sempre mantendo uma autonomia, uma independência local. Então a gente acaba meio que se juntando o melhor dos dois mundos, podemos dizer assim. Então a gente traz, e cada negócio, e cada nova empresa que a gente traz para dentro, elas também ajudam a mudar a nossa cultura. Não é que a gente chega lá e fala, não, agora cultura Sankhya. Acaba sendo uma grande colaboração, uma grande coesão. E eu acho que cultura, de fato, é o que faz ter sucesso. Eu acho que você não consegue construir uma companhia do tamanho que a gente está fazendo, com o ritmo de crescimento que a gente tem, com o ritmo de necessidade de inovação, sem uma cultura muito forte, muito focada em empreendedorismo, com muita colaboração. Então a gente está sempre trabalhando isso, desde as nossas comunicações, nos nossos eventos, na forma do onboarding. Então são em cada pequenos momentos que a gente vai construindo e fazendo todo mundo se sentir parte. Eu acho que esse sentimento de todo mundo se sentir parte de um negócio maior, mas mantendo sua autonomia e independência, mantendo um certo nível de responsabilidade, mas com esse alinhamento que eu acho que fez a gente ter tanto sucesso aí ao longo dos últimos anos nas aquisições que a gente vem fazendo. Eu imagino, né, agora a 11ª aquisição, né? Mas assim, o que se você eu entendo o seguinte, das 10 aquisições, né, o fato deles estarem crescendo me mostra que foi uma decisão acertada. Vocês escolheram realmente por muito tempo. O que faz você escolher uma empresa para fazer parte? Vamos dizer o seguinte, eu nem vou usar aqui a palavra para comprar. Vou dizer, para fazer parte desse grande ecossistema que está sendo construído, que já a gente vai falar o tamanho que ele está se transformando. Como que vai essa decisão de você escolher quem vai fazer parte do ecossistema, o dia a dia, com quantas pessoas normalmente com quantos players você conversa no mercado para fazer essa escolha? Como que funciona esse namoro até o casamento? Primeiro que o filtro ele é muito pequeno. Tá? Então, acho que para conseguir chegar do topo do funil, para até a gente chegar lá, de fato, a taxa de conversão, podemos dizer assim, meio que um viés de vendas, é muito, muito baixo. A gente olha já olhou e conversamos com mais de 600 empresas, e a gente olha em todos os sentidos, várias frentes que a gente não abre mão. Primeiro, coisa de tudo, tem que estar alinhado com a nossa tese. A nossa tese, a gente quer construir uma plataforma inteligente de gestão completa, que eu vou conseguir oferecer uma gestão completa para os nossos clientes, de ponta a ponta, clientes do middle market, né? Então, empresas ali que faturam mais que 10 milhões a 2, 3, 4, 5 bi. Não temos uma restrição, mas mais ou menos nesse range. Aqui no Brasil, a gente tem que conseguir trazer mais valor. Então, esse é o primeiro ponto. Se tem algum sombreamento, alguma coisa que a gente já tem, algum outro produto que acaba não sendo complementar para a gente melhorar a gestão do cliente, já está fora. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente construiu a tese lá atrás, até antes da entrada do GIC. O Fábio e o Felipe construíram um pouco essa visão para onde que a gente estava querendo ir com a IP. E daquele ponto a gente vem executando e a gente não foge da tese. Então, sempre que a gente, em algum momento, avaliou alguma oportunidade que fugia, a gente meio que logo descartou. E daí depois vem os outros filtros, né? A companhia tem que estar crescendo,
os fundadores têm que ter um alinhamento cultural com o que a gente acredita, né, de tudo que eu acabei de falar. A tecnologia e o produto tem que ser de ponta, então tem que ter uma satisfação alta dos clientes. A gente faz pesquisas com os clientes. A gente tem uma avaliação não só do C-level, mas um segundo nível das pessoas para ver como que tá o time, eventualmente sucessão e assim por diante. Enfim, então todos esses componentes têm que estar alinhados para a gente conseguir trazer dentro de casa. Então você pode imaginar que é difícil. E claro, óbvio, tem o último componente de valuation também, que também tem que casar. Então a gente tem uma série de componentes. Quando tudo se alinha, a gente consegue fazer uma aquisição. Então você fala, ó, 10 são muitas. Verdade, são muitas, mas a gente olhou muito, muito mais para chegar nessas 10, 11, que são seletas e, de fato, aí eu acho que cada uma delas tem agregado de alguma forma ou de outra e sendo um diferencial para a Sankhya no longo prazo. Eu vejo que, às vezes, da primeira conversa ao fechamento são 3 anos, né? Então, situações assim que faz bem, né? Porque o empreendedor ele também precisa estar seguro do que está fazendo, porque eu sempre penso nisso. Né? Num processo como esse, passar por um M&A, é muita responsabilidade, porque você está falando, você tem uma expectativa de quem está fazendo, né, que quem está, de certa medida, está chamando para esse ecossistema, no caso da Sankhya, comprando, colocando dinheiro, né, colocando capital em cima dessa crença, porque ela acredita nisso. Você tem os seus colaboradores que também geram uma preocupação, e também do cliente, né, porque eu imagino que o cliente ele fica muito inseguro quando ele vê e fala, pô, o Magis agora faz parte de um outro ecossistema, será que ele vai perder a essência? E o que eu percebo quando a gente conversa com outras empresas do grupo é que não perderam, né? Eu imagino que todos os CEOs ainda estejam na operação, né? Todos os CEOs estão lá no dia a dia e eles gostam. Eu acho que acaba sendo meio que uma mão de mão dupla. Como a gente escolhe, né, cada um que entra e faz parte da Sankhya, a gente entende que o outro lado também tem que escolher e tem que querer fazer parte desse ecossistema. Não é para todo mundo, né? Se de fato alguém quer vender 100%, não é pra gente e tá tudo bem, né? Não tem nada de errado, mas não é pra gente. Então, e a gente trabalha muito com as portas abertas. Então, antes de a gente começar qualquer processo, a gente fala, quer conhecer todos os outros nossos sócios, de fato, para ver se você quer, né? Porque, olha, a gente funciona desse jeito. Se você quiser, funciona assim. Se você não quiser, tá tudo bem. Então, eu acho que esse nível de transparência, eu acho que é muito legal. E, de fato, a gente toma muito cuidado, tanto com os colaboradores quanto com os clientes. E a gente não perdeu nenhum colaborador, praticamente, assim, por causa da transação, e clientes também. Então, a gente faz todo um comunicado para os clientes pós a transação e para os colaboradores também. Então, tem todo um cuidado de deixar essa transição mais suave possível para evitar qualquer tipo de ruído. Não é fácil, dá muito trabalho. De fato, é um casamento, então por isso que a escolha da pessoa que você tá no dia a dia tem que fazer sentido, porque você vai trabalhar com ela para os próximos 5, 7, eventualmente até mais, 10 anos. Então você tem que gostar, né? Você tem que estar lá, vai ser uma construção em conjunto. Então, para fazer essa plataforma que a gente tá construindo, a gente entende que tem que ter as melhores pessoas e as melhores pessoas alinhadas para construir algo que não existe no mercado. E esse é o grande desafio. E eu entendo que é como o nosso caso. A questão aqui, é lógico, o dinheiro é evidente que ele é importante porque move, né, muitas coisas, mas quando a gente está dentro de um processo como esse, não é só o dinheiro, né? Porque o Magis recebeu outras propostas e a gente nunca teve, ou por conta de cliente, ou por conta de identidade cultural, por entender que a gente olhava e falava, cara, eu também tenho, né? O Magis tem o sonho dele, né? E fazer simplesmente pegar um cheque e colocar lá vai virar um monte de bolinha na conta, não é esse o movimento. A gente entende que para um founder chegar num ponto de falar, não, eu estou abrindo mão do controle de uma companhia, ou vendendo 100%, ou vendendo parcialmente essa companhia, ele tem que estar muito seguro para não ser engolido e todo o sonho dele ir embora. E o que, na conversa dentro da construção do ecossistema Sankhya, a gente conversa com todo mundo e todo mundo está muito feliz, né? Inclusive a Plumes, que foi a primeira empresa que foi adquirida há bastante tempo, né? E você conversa, o cara continua empolgado como se ele fosse uma startup e ele sozinho, né? Isso enche os olhos. Não, eu acho que total. Eu acho que, de novo, a gente
deu certo, né? Então, o caso da Plumes que você mencionou, eles cresceram mais de 4, 5 vezes, eu acho, desde da nossa aquisição. Então, uma história de muito sucesso, mas não é ele sozinho. No final, é a co-construção que eu acho que faz sentido. A gente coloca eles para vender nos nossos canais, na nossa plataforma de vendas, que é muito rica, um canal de distribuição muito forte, uma presença local mesmo, que faz a diferença. Queira ou não, a venda muitos lugares já caminhou para o digital, mas a venda de relacionamento, de presença ainda existe e é um ponto importante. Mas não é só na parte comercial, a gente faz uma integração de produto que deixa de fato, a gente nem chama mais de integração, deixa o produto nativo mesmo, então essa completude da plataforma de uma forma nativa melhora a experiência para o cliente. Então o cliente acaba comprando mais, ele acaba ficando mais com a gente e consequentemente, né, para o empreendedor que vinha construindo, ele ganha um fôlego adicional, um braço de crescimento mais forte, mas mantendo ainda muita autonomia ali no processo de decisão do dia a dia. Então, foi o que eu falei, é quase o melhor dos dois mundos. E eu acho que para um empreendedor, né, você falou de capital e não é sobre isso, eu acho que todo empreendedor que constrói uma empresa, ele tem um sonho. Porque, né, para ser um empreendedor, você tem que estar querendo transformar de alguma coisa. E eu acho que no final você quer deixar um legado, você quer construir impacto. Então, essa confiança de se juntar a um lugar onde você sabe que tudo que você fez vai continuar sendo feito, mas na verdade potencializado e na verdade acelerar a curva de crescimento que você já vinha fazendo. Então, de vez de crescer 30% ao ano, você vai começar a crescer 40%, 50%. Isso é muito bom. Então, e ele poder manter e ver, né, quase o filho continuar crescendo, eu acho que acaba sendo um diferencial grande aí. E para os clientes também. No final, eu acho que os clientes sentem isso. Esse é o feedback que a gente tem tido, não só internamente para os colaboradores, mas para o mercado, que eu acho que no final é o mais importante de tudo. E uma coisa, André, que me chama muita atenção na Sankhya, e aí eu queria que você me explicasse um pouco mais. Né, o SMB, o pequeno vendedor, a percepção que ele tem, eu quero começar a vender no marketplace. Ele vai lá, ele consegue entrar muito facilmente no RP. Ele entra lá, põe o nome, o e-mail e tem lá 3 meses grátis e começa a trabalhar. Ou seja, zero barreira. Uhum. Né? Ele entra no Magis, ele tem pouquíssima barreira. Só que quando ele está crescendo, ele fala, agora esse RP que eu comecei ali, que é o caso de muitos sellers nossos, o tempo todo eu vendia 100 mil por mês, agora eu vendo mais de 1,5 milhão, eu não me preocupava com fluxo de caixa, agora eu não me preocupava com contas a pagar, eu me preocupo, eu não precisava de um controle de compras, ou seja, um compliance maior, uma gestão melhor. Ele começa a pensar em trocar para um grande RP. E a percepção que eu tenho, me corrija se está errado, que os grandes RPs, os médios RPs que olham para esse cara, eu não estou falando do cara lá Enterprise, que tem uma solução super complexa que gasta 10 milhões e leva 2 anos, 3 anos para implantar. Estou falando do cara médio, que tem pouco tempo. Às vezes ele vai para uma solução que concorre direto com a Sankhya e ele cai lá numa consultoria que o cara fala, tem um plano aqui, a gente tem que desenhar um plano de implantação que vai levar 1 ano, 6 meses, 4 meses, 3 meses, você vai comprar horas e a experiência que eu tenho de 30 anos de mercado é que a conta sempre fica maior, é a maior conta, porque a percepção que eu tenho é que essas empresas médias, elas estão muito focadas em ganhar dinheiro nesse processo de implantação e não resolver o problema final do cliente. E o que eu vejo na Sankhya, o que eu estou vendo nessa parceria, tantos clientes que a gente tem junto, que vocês estão invertendo essa lógica, né? Ou seja, vocês não querem ganhar dinheiro no processo de implantação. O caro não é a implantação, nem é o processo. Você quer que você vai ganhar dinheiro efetivamente com o crescimento do próprio seller. Isso é super relevante para esse cara médio, né? Que vai sair aí, que não teve atrito na entrada. Como que vocês chegaram a isso? Eu acho que é uma decisão bastante grande de abrir mão de uma receita de setup alta, como, né, a gente está falando, às vezes o cara vai lá pagar 300, 400 mil para implantar um RP do tamanho do Sankhya. E como que vocês entendem isso? Como que vocês estão fazendo essa mudança que está ajudando muitos vendedores hoje online optarem pelo Sankhya? A gente fala sobre terminar o processo de implementação há anos. E de fato sempre foi uma das principais barreiras para a gente escalar e ter um crescimento muito mais forte do que antes, porque exigia um tempo, um processo de serviço, etc. E com tecnologia,
com a utilização da inteligência artificial e com um time muito forte, a gente conseguiu matar todo esse conceito de implementação. A gente nem fala que a gente tem implementação, mas a gente tem uma entrega. A gente consegue entregar a nossa plataforma, nosso produto pronto, com tudo que o cliente precisa, praticamente ali, desde faturamento, a gestão de caixa, DRE, em questões de quase dias. Então a gente evoluiu mesmo de um processo que em muitas vezes eram anos, anos acima de 6 meses. E muita frustração, né? Muita frustração, muita customização. Então hoje, com inteligência artificial, a gente mudou o jogo. A gente faz a entrega mesmo do produto pronto em dias ali para o cliente. Obviamente precisa ali um pouco da colaboração do cliente, precisa ali um pouco de apoio ali de treinamento, mas a gente está conseguindo fazer isso. A gente já tem alguns casos de sucesso muito bons. E isso muda o jogo. Então a gente consegue agora fazer entrega de uma solução robusta, completa e trazer a gestão, que eu acho que esse é um dos principais diferenciais da Sankhya como um todo. Então a gente vai trazer análise de fluxo de caixa, a gente vai trazer analytics, a gente vai trazer inteligência embarcado dentro da solução, a gente vai conseguir trazer uma plataforma que dá para ele ter não somente a parte operacional, financeiro, faturamento, etc, tal, mas toda uma gestão do seu próprio negócio, junto com outros produtos que a gente vem adicionando na nossa plataforma, com soluções de RH, se ele tiver interesse, com soluções de venda, se ele tiver interesse. Então a gente de fato consegue trazer toda uma plataforma, inteligência fiscal, enfim, muito diferencial em questões de poucos tempo, de dias na prática, que eu acho que vira um grande diferencial. Então a gente de fato está transformando todo um mercado que por anos e anos, e desde sempre, podemos dizer assim, foi muito doloroso, e a gente está, né, matando a principal dor, né, de transição de um RP, que era complexo, tinha um receio ali dos fundadores, dos empresários de perder dados, de investir muito dinheiro, de ser um processo lento e moroso, de tirar foco do dia a dia. A gente conseguindo fazer isso, entregar pronto para o cliente, vários desses medos acabam morrendo. E, consequentemente, a gente consegue trazer mais valor de uma forma de imediata, que eu acho que esse é o grande diferencial que a gente vem trabalhando e investindo muito, tá? A gente investiu muito ao longo dos últimos anos em inovação, em tecnologia para chegar nesse ponto. E a gente vai continuar investindo. A gente está praticamente ainda só começando isso e já temos resultados assim fenomenais, com clientes muito satisfeitos. Eu acho que esse que acaba sendo um pouco do nosso diferencial recente. Não, e é legal fazer parte de um ecossistema como esse. Nós no Lages percebemos isso. Então, quando a gente fala da Asis, que resolve um problema do nosso vendedor ali, de corrigir uma nota fiscal, que às vezes ele vai ser multado, o NCM em tempo real, né? Então ele consegue evitar um problema fiscal lá, isso é dinheiro que ele deixa de perder. Ele pode, assim, não é que ele tá ganhando, porque lá na frente ele pode perder muito dinheiro. Ou você tem soluções como a Lincros, que pode facilitar aí a logística desse cliente, Flowbiz, que para quem vende online. Então, assim, esse ecossistema aí, sem contar Expresso, sem contar Plumes, ou seja, realmente é uma integração que não é, eu estou integrando o RP e o RP vai funcionar e o resto não. A ordem é, cara, todo mundo tem que estar embarcado no mesmo negócio, né? Ou seja, na hora que você está entregando o RP, você pode entregar todas as soluções juntas, né? Com uma responsabilidade única. Isso, acho que para o seller, poucos sellers conhecem isso ainda, André. É uma transformação no mercado que a gente vem fazendo. Na verdade, a Sankhya, no passado, sempre foi muito reconhecida por uma empresa de RP. E a gente migrou isso. Hoje a gente é uma empresa de EIP, Enterprise Intelligence Platform, que é uma plataforma inteligente completa de gestão, onde eu consigo trazer todas essas soluções em um único lugar. Então, essa vira um grande diferencial. Você colocou alguns dos nomes e outros produtos que a gente vem lançando, tudo com o mesmo login, usuário único, sem ter que atualizar versões. Eu acho que esse, de fato, é um diferencial que ninguém tem no mercado. E esse é um direcionamento que a gente vem inovando e trazendo algo que praticamente não existia, né? Você não... Adoção zero, implementação em dias, com uma plataforma completa, com analytics, com gestão, de ponta a ponta, do RH a vendas, ao core, a BI, Analytics, ao DRE... Eu não conheço ninguém que tem. A Sankhya hoje, como ecossistema, ela consegue acompanhar o crescimento do vendedor
ao longo da vida dele, né? Ou seja, hoje eu sou pequeno, não tenho uma preocupação tão grande com a RH, daqui a pouco a dinâmica do varejo online é muito grande, aí eu comecei com 3 pessoas, daqui a pouco eu estou com 10, daqui a pouco eu estou com 50, aí eu começo a ter uma dor de RH, aí de gestão, de ter um cartão de benefício, ou de ter um cartão ali para despesa, aí você começa, então a dinâmica, o que eu vejo é que vocês olham, né, o cara começou ali pequeno, mas ele vai cada vez mais tendo essa necessidade. E o que a gente vê como grande benefício da Sankia, a escolha pela Sankia para a gente é um produto único. Né? A Sankia como empresa, ela não tem 10 RPs que precisam fazer integrações diferentes e divide a força. Então, quando a gente entra dentro do ecossistema, é uma força única. A gente precisa se preocupar com uma única coisa, integrar com uma única ferramenta. A gente não tem 6 RPs para falar, eu tenho que integrar com A, com B, com C, com D, com E. Isso para a gente faz muita diferença, porque a gente olha a Sankia e fala, cara, eu consigo melhorar um pouco a cada dia para ter uma solução cada vez mais fluida para o seller. Daqui a pouco a gente até brinca, né? O meu sonho é, eu tenho RPA, eu quero ir para o Sankia, ele vai apertar um botão, no mesma hora ele já está usando a gente, usando a Sankia. Eu acho que isso é um negócio espetacular, é o que todo vendedor espera, né? Total, eu acho que esse é o nosso diferencial na prática. Eu acho que, e voltando lá atrás, é ser rígido à tese. Então, quando a gente construiu a tese, sempre foi o nosso diferencial. A gente vai ter um único produto e eu vou atender o cliente conforme a maturidade de gestão deles. A partir de 10 milhões de reais, eu já vou atender ele super bem e eu vou conseguir atender ele conforme ele vai crescendo a evolução, 1, 2, 5 bi, sem existir. Então, eventualmente, não todos os produtos vão ser necessários para uma empresa de 10 milhões de reais. Alguns produtos vão ser necessários dependendo do volume de contratação que ele tiver, dependendo do tamanho do time, dependendo de força de vendas ou não, dependendo de quanto está faturando. Então, cada momento você vai ter alguns produtos que vão encaixar melhor. Mas o ponto, eu vou conseguir acompanhar a jornada do cliente conforme ele vai crescendo, desde que ele seja uma empresa menor ali na casa dos 1 milhão de faturamento mês, até muito mais. Então esse acompanhamento da jornada, ele vira um diferencial e, óbvio, de novo, tudo em uma única plataforma. Eu acho que esse tudo, a gente nem fala mais a palavra integrado aqui dentro da Sankia, é tudo nativo. Todos os nossos produtos e soluções são nativas, com login único, que isso vira um diferencial muito grande para a gente. Então o usuário não tem que ficar trocando de solução, não. Todas as soluções, independentes que a gente construiu, estão embarcadas dentro dos nossos principais produtos. E André, a Sankia, ela vinha olhando, a percepção que eu tenho de fora, que ela vinha olhando muito mais para o mercado offline, né? Indústrias, distribuição, varejo físico. E agora vocês estão mergulhando nesse universo que eu faço parte, que é o universo online. Como que vocês estão vendo esse crescimento? O que significa estar dentro desse mercado? Não que vocês não estivessem, evidentemente muitos sellers usam Sankia e vendem online, mas agora assim como uma estratégia também, olhando para isso cada vez mais amarrado. Eu acho que há muitos e muitos anos já não existe mais essa separação do digital online para o mundo físico, podemos dizer assim. Eu acho que o termo, se eu não me engano, omnichannel, já foi construído há bastante tempo e a tendência, ao meu ver, é cada vez mais isso acontecer. Então você tem indústrias que vendem direto, e-commerces e online via marketplaces, você tem atacados distribuidores que também tem seu próprio e-commerce, tem vendas e lojas digitais, e a tendência é essa, você tem lojas digitais que começam a ir para o físico, enfim, o mundo hoje ele tá cada vez mais dinâmico, ele exige você ter diferentes canais de vendas, principalmente quem está no mundo físico, ter essa presença no digital. A gente vê isso como uma tendência. Se você olhar e-commerces pelo mundo inteiro, tende a crescer todos os anos. No Brasil a gente vem melhorando a infraestrutura como um todo, logística vem melhorando, acessibilidade ao e-commerce, você tem grandes players atuando muito aqui no Brasil, cada vez com mais força, e a gente como Sankia, sendo uma das principais plataformas de gestão do país, a gente tem que ter uma presença muito forte no digital. Então a aquisição e a trazer a Magis para parte do ecossistema é só um reforço adicional, e não é a primeira. Quando a gente trouxe a Flowbiz, a gente estava trabalhando muito marketing digital e quase um CRM ali para um pequeno e-commerce. A gente está trazendo a Flowbiz agora para o mundo físico.
que eles não tinham uma presença muito grande no mundo físico, e agora atendem já indústrias, atendem atacado distribuidor. Então, todo esse meio forte ali de conseguir comunicar com uma forma recorrente, de uma forma digital com o seu cliente já vinha acontecendo, já fazia parte da nossa tese. Na verdade, a gente vai reforçando. Eu acho que a Sankhya, sendo a principal referência em gestão tecnológica no Brasil, tem alguns pontos ainda que faltam complementar todo esse ecossistema, e a gente vem trabalhando constantemente para oferecer tudo, de fato, que o cliente precisa do middle market para os segmentos que a gente atua. Indústria, atacado, serviços e assim por diante. Eu entendo que o nosso papel é muito relevante olhando, né, quando a gente olha e sabe que mais de 75% das vendas online acontecem em marketplace, e o nosso negócio, né, em 2025 a gente movimentou mais de 10 bilhões de GMV, praticamente 100 milhões de pedidos, chegamos a processar mais de 600 mil pedidos num dia, num único dia, no 11/11, ou 700, então, a gente tem uma capacidade tranquila de movimentar, e cada vez que a gente se aproxima, a gente vê o quanto tem de cliente que ainda tem essa conexão com o marketplace como uma dificuldade, né? Não consegue operacionalizar, e para algumas empresas é o principal canal de aquisição de receita dele vem no online. Então a gente está vendo que a resistência da mudança já começou a quebrar. Então ele está com o RP ali sofrendo, porque ele fala, não, o importante para mim é entregar os pedidos, é faturar rápido, só que a gestão começa a ficar para trás, e aí essa dor da gestão, e aí ele fala, pô, aquilo que a gente acabou de falar, entre trocar o RP e continuar com a dor, ele sente que às vezes ele fala, ele tem medo. E com a Sankhya, a gente está percebendo cada vez mais que ele está se libertando um pouco disso, né? A gente tem muitos cases de sucesso hoje, de clientes que falam, tá, beleza, vai dar dor de cabeça. Não, deixa com a gente, você não precisa consultar, você não precisa contratar uma consultoria externa, você não precisa ficar falando com vários canais. O problema que a Sankhya tiver, ela vai repassar para a gente, o que a gente tiver, a gente vai repassar. Então, não importa de quem é o problema, a questão é resolver o problema. Então, se eu tiver que resolver um problema ligando para alguém da Sankhya e cobrando, eu vou ligar, e se a Sankhya tiver que ligar me cobrando, isso está dando tranquilidade para esse universo de médias empresas que precisam olhar para a gestão, porque eles já resolveram o problema do canal, eles já vendem bem, só que eles ainda controlam muita coisa na mão, muito financeiro, e eles se perdem, e eles estão correndo risco. Então, assim, quando a gente olha a importância que vocês estão dando para um conjunto todo, né, trazendo outras companhias, a gente fica bem aliviado, falando, o caminho, sem dúvida nenhuma, é esse, e eu imagino que vai ter outras coisas novas que vão cada vez mais contribuir com esse ecossistema, olhando também para esse online, né, com esse, que a gente está no omnichannel, né, ou seja, o cara vai poder comprar num lugar, entregar em outro, receber em outro, trocar, e vocês estão acompanhando, e a gente espera que, né, o nosso desejo é poder contribuir, levar o nosso conhecimento, que não é pequeno também, para dentro da Sankhya também, para mostrar o tamanho desse universo que é a venda online. Total, eu acho que essa união de forças que a gente está fazendo aqui vai deixar a gente muito mais forte, ambos, sem dúvida alguma. E no final é sempre ter o olhar do cliente. Eu acho que o cliente que faz coisas manuais ainda, que controla estoque com Excel, eu acho que primeiro tem uma questão de tempo, que tipo, hoje em dia não existe mais isso, e dois, o risco é muito alto, desde risco fiscal, falta de gestão, tomada de decisão errada, eventualmente você não conseguir controlar sua margem de contribuição com perfeição, então você pode estar perdendo uma venda por causa de precificação. Então são muitos poréns ali que você tendo uma gestão na sua mão, de uma forma rápida, digital, que consegue você tomar as melhores decisões como para o seu negócio, normalmente duas coisas acontecem, você vai vender mais e ter uma rentabilidade melhor. Tendo isso, você consegue exponencializar seu negócio, é isso que a gente oferece para o cliente. Acho que essa parceria nossa, Magis com Sankhya, fortalece mais um mundo, e a gente consegue chegar em mais clientes que eventualmente antes a gente não estava tão competitivo. Eu acho que para os dois lados vai ser muito forte, e de novo, a única grande pessoa que vai estar saindo ganhando com isso são os nossos clientes. Eu acho que isso que importa. E eu sempre falo, André, que como gestor, a gente está num mundo muito dinâmico. Então, ter uma informação 30 dias depois
ela pode ser fatal, né? O que a gente vê é isso, a Sankia, o RP consegue trazer informações em tempo real para ele tomar decisão ali, porque eu sempre brinco, você dirigir para sua casa com papelão na frente do vidro e olhar pelo retrovisor, aí você chega em casa, cheguei em casa, são e salvo, às vezes você pode bater na metade do caminho. Então, acho que quando a gente fala de gestão é um pouco disso, né? Ter a informação na mão para tomar decisão rápida, não daqui 3 meses, 4 meses, quando o contador fala, você está quebrando, ou falta dinheiro no banco. A gente não fala nem de gestão no retrovisor, a gente fala de gestão olhando para frente, né? A gente quer ajudar os clientes com base nos dados deles, a tomarem a decisão que vai ajudar ele, quase uma gestão preditiva, assim. Então é isso que a gente traz com inteligência artificial, com as nossas soluções, a gente já consegue pegar os dados dele e oferecer coisas para ele conseguir tomar melhores decisões. Então acho que é quase o contrário, né? Onde muita gente passa o tempo, né, olhando para trás, a gente só foca olhando para frente, que no final que importa, né? Os dados no passado, eles são históricos, eles são informações que vão te ajudar a tomar as melhores decisões, mas o que importa é o que vem para frente. Então é isso que com a nossa plataforma a gente consegue potencializar o negócio dos nossos clientes a tomarem as melhores decisões estratégicas para os seus respectivos negócios. Isso que é o nosso diferencial. E hoje, André, voltando agora um pouco do assunto do M&A, quais as companhias que hoje fazem parte desse universo Sankia? Tá. Olha, são muitas aí, então de repente tem que tomar cuidado para não esquecer ninguém. Vamos lá, são 10, 11, né? São 11. 11. Mas a gente começou, a primeira foi a Nepo, que é uma solução de omnichannel. Depois a gente trouxe a Ponto.tel, que é uma solução de frequência de ponto e gestão de controle de pontos de frequência. A gente trouxe o CRM, que foi a Plumes. Em seguida a gente trouxe a Mindsight, que é uma solução de RH também, de recrutamento, performance e feedback, também de recrutamento e seleção, mas tem todo o processo de performance dos colaboradores como um todo. A Viction, que é uma solução de segurança do trabalho e onboarding, eles também desenvolveram um produto de assinatura digital, então uma solução também muito completa. Daí a gente tem a MeTime, que é uma solução de sales engagement para melhorar a performance do SDR, a FlowBiz, que ajuda o marketing digital como um todo, e depois, mais próximo do nosso core, a gente tem a Asis, solução de inteligência tributária, auditoria fiscal, produto que ajuda as empresas agora com a reforma tributária. Fantástico. Né, incrível o que eles fazem. Com a reforma tributária você consegue saber como que isso vai impactar seu negócio. A gente tem a Expresso, que potencializou a Sankia a virar de fato uma fintech, desde de reembolso, cartão corporativo, conciliações, um produto muito, muito bom também, que depois disso a gente lançou o Sankia Benefícios, que é um cartão de benefícios para os funcionários dos nossos clientes também, que está dando muito, muito certo, com muito sucesso. Mais recentemente a gente trouxe a Lincros, solução de logística, muito forte também, abriu o braço, né, que nem a gente está entrando agora com o mercado online. Quando a gente trouxe a Lincros, a gente ficou muito forte no segmento de logística, desde que a gente já tinha o nosso WMS, mas com o TMS da Lincros, hoje a gente já consegue atender grande parte do segmento de logística de ponta a ponta, com as soluções muito especialistas, muito fortes. Então, assim, em ordem geral, assim, a gente está com um portfólio muito robusto, muito bom mesmo. E estamos muito felizes com o que a gente está construindo, e agora com Magis também. Como 11ª. Como 11ª, então de fato diferencial, é uma jornada zero trivial, né? Não tem sido fácil, eu acho que cada uma que a gente traz tem uma história longa por trás, tem seus lados difíceis ali da negociação, mas sem dúvida nenhuma todas estão agregando aí para a gente conseguir trazer uma gestão cada vez mais completa para os nossos clientes, e a gente está muito, muito feliz. Em fevereiro fez 3 anos da primeira conversa. Foram né? 10? Eu falei as 10? 10, acho que eu falei 10, né? Vocês estavam contando aí? Bom. Mas foram 3 anos de namoro e análise, e crescimento, e acho que acabou acontecendo esse final feliz, né, que a gente está chegando aqui. Não é nada fácil, super estressante para os dois lados, né, porque é uma decisão muito, muito, muito complexa para todos os envolvidos, como a gente falou desde o começo, né, mas é uma coisa que a gente entende que, para a gente, fazer parte de um ecossistema como esse, ele é fundamental para poder entregar mais resultados para os nossos clientes. Então, as 10 empresas que você citou aqui, certamente muitos clientes
podem usar as 10 empresas, né? Porque todo mundo precisa de benefício, né? Todas as empresas oferecem um benefício, porque se não oferecer, ela não vai ter colaborador. Todas as empresas precisam controlar o ponto, todas as empresas precisam ter um controle fiscal, ou seja, tirando E aquela a gente já MEI. tem alguns casos, tá? A gente já tem alguns casos com 8, 9 soluções nossa e o cliente ama. Cada solução que a gente traz, ele vai lá e compra, tá? Fantástico. Já temos alguns casos com muitos clientes comprando a plataforma de ponta a ponta. Porque ela já está lá, né, André? Então, de certa medida, quando ele adquire o RP, ele está levando um pedacinho de cada um ali. É só ele meio que, beleza, vamos ativar. É quase que, acho que o sonho maior aí é eu quero ativar o serviço, né? Então, se ele não ativou no começo, porque às vezes ele tem um outro serviço que ele precisa encerrar o contrato e tudo mais, mas a ideia é que ele possa olhar, tá aqui, deixa a gente incentivar aqui e vou clicar aqui. Porque do nosso lado, a ideia é essa. É fazer com que o nosso vendedor que não está feliz com a solução que ele está hoje, né, e ele precisa mudar, a gente quer garantir que ele vai apertar um botão e ele vai migrar e aí ele vai poder escolher nas soluções. Então, né, a gente está fazendo uma integração, e eu espero que todos os founders estejam aqui nesse espaço para falar especificamente da solução. Né, a gente tem uma agenda aqui que a ideia é que você seja o primeiro e que a gente tenha todos os founders aqui, mas a ideia é que cada um traga isso os nossos clientes. Então, a gente vai poder oferecer muita coisa, inclusive para clientes que não usam o Sankhya nesse momento. Para ele ver o poder que a gente tem juntos, para ele falar, cara, eu preciso ir para o RP também, né? Então, eu tenho muito contato com o pessoal da Asis. Cara, é fantástico a solução. É fantástico. É uma solução assim, que realmente entrega muito valor para um vendedor na hora ali, porque a gente trabalha com muita nota fiscal. A Lincros pode ser uma solução que traz economia para o vendedor. A Flowbiz, para quem vende online, fora do marketplace, que quer construir um canal alternativo aos marketplaces, também é fundamental. E aí, quando a gente olha as outras que podem ajudar, né, e daqui a pouco a gente vai ter uma fintech que, de alguma maneira, a gente pode chegar lá em, quem sabe, um momento, poder ajudar o seller em outras questões, mas é importante isso. Hoje, você consegue ter o Magis com uma série de soluções integradas. A gente brinca até que a gente quer construir um sub-ecossistema também, né? Então, a gente quer ter o ecossistema Sankhya também dentro do Magis, para aquele cliente que está usando um outro RP, experimente o mundo Sankhya e ele olha e fala, cara, é tão bom tudo isso aqui que vocês estão me oferecendo que eu não posso ficar com outro RP. Então, esse é o grande desafio do nosso time também, de acreditar, e a gente acredita muito nisso, senão a gente não ia chegar até onde a gente chegou. A gente acredita que esse mundo, ele é um mundo que extrapola o RP. Como você mesmo acabou falando, o RP vai deixar de existir. A gente vai ter que ter um ecossistema que o cliente ele vai ter que estar navegando entre o RH e a nota fiscal e a venda online e a entrega e o CRM de forma natural, não ter que sair de um para entrar em outro. Né? Então, quando a gente vê as demonstrações que vocês fizeram recentemente do nível de integração, é de cair o queixo e não tem como dar errado, cara. Eu acho que a gente acredita muito na tese de diferenciação. Então, é isso que a gente quer trazer para os clientes. E eu acho que o segundo ponto que você mencionou ali, de ecossistema e subecossistemas, é um pouco do que a gente vem construindo. São vários ecossistemas dentro de um grande ecossistema, podemos dizer assim. Então, como você tem um ecossistema online, a gente tem outras soluções que têm parcerias que vendem a solução white label para outros clientes, tem outros parceiros, canais de vendas que atendem para algumas soluções específicas. Então, quando você vai construindo tudo isso e vai somando, potencializa o nosso crescimento como um todo. Então, a Sankhya, quando você olha a Sankhya como um todo, tem vários braços distintos de crescimento acontecendo simultaneamente, com diferentes times, trabalhando em diferentes parcerias, em diferentes relacionamentos, que cada um vai potencializando e reforçando todo esse impacto que a gente vem construindo e todo esse, né, time que vai meio que auto-reforçando e a gente, né, tendo um crescimento que gerou aí nos últimos anos. E André, a Sankhya vem crescendo, né? Eu recentemente vi material do Felipe falando, né, no bilhão de faturamento, enfim, e bolsa e abrir capital no futuro. Esse é o sonho grande hoje Olha, é um dos sonhos grandes acho que dela. assim, o que eu falo muito é que um bom trabalho, ele tem que vir primeiro.
e eventualmente o IPO, ou quando for, ele acaba sendo consequência de um bom trabalho, ele acaba quase sendo mais um marco, mais um momento na jornada, ele não é nem o começo, nem o meio, nem o fim, ele é só mais um marco da jornada. Sim, eu acho que tem um desejo grande de a gente eventualmente chegar nesse lugar, mas para isso a gente tem um dever de casa e a gente vem fazendo esse dever de casa e a tendência é a gente continuar fazendo isso. A gente quer continuar trazendo, né, outros produtos para dentro do nosso ecossistema, então continuar fazendo outras aquisições. A gente quer continuar com esse crescimento orgânico que a gente entende que tem muito potencial. A gente quer melhorar a experiência do cliente, quer expandir nossas margens. Depois que a gente fizer tudo isso, o resto é meio que consequência, então o IPO vira mais um marco que potencialmente vai acelerar uma segunda jornada de crescimento para o futuro, enfim, não sabemos no momento. E outra, o IPO é um negócio que não está nas nossas mãos, a gente não consegue controlar. Mercado, né, se você acompanha o mercado no Brasil, não teve nenhum IPO, se não me engano, nos últimos 4, 5 anos, e então a gente não pode ficar contando com coisas que a gente não controla. A única coisa que a gente controla é o dia a dia, nossa capacidade de execução, nossa capacidade de deixar todos os produtos nativos, trazer mais gestão para os nossos clientes, trazer esse valor, e depois o resto é consequência. O mercado tendo num bom momento e a gente está bem posicionado, eu acho que vai vir meio que quase natural. Então é um pouco do que eu venho trabalhando e venho fortalecendo aí com as mensagens internamente. Não, André, a gente está chegando já no fim do nosso bate-papo aqui, que se deixar a gente vai fazer 2 horas aqui de podcast, mas tem uma questão que até uma pessoal, né? Você é CFO hoje da Sankhya, mas você cuida de M&A, Cara, como que você dá conta disso? Assim, é 300 mil, você cuida de uma vertical, enfim, você cuida de outras startups, é 24/7, como que é? Olha, eu tinha uma colaboradora que trabalha comigo que perguntava se eu comia, né? Porque ela falou que nunca tinha comido, eu achava que eu nem comia. Eu acho que é muito trabalho, não dá pra mentir que vem de graça, sabe? Eu acho que existe sim uma dedicação muito grande pra gente fazer isso, colocar de pé, mas ao mesmo tempo nada é feito sozinho. Então eu acho que das principais atribuições aí, que não são poucas mesmo, desde de M&A, a estratégia global da companhia, ao crescimento, a produto, enfim, algumas outras frentes, a própria parte financeira, no final é o time. Então eu acho que a construção de time que faz a diferença. Você ter pessoas boas trabalhando com você te potencializa para fazer muitas outras coisas. Então hoje, né, ao longo dos últimos 5 anos, a gente vem conseguindo construir um time diferenciado em todas as frentes, desde a parte de estratégia, na parte jurídica, na parte contábil, na parte de produto, na parte de marketing agora e no time de vendas. Então você vai trazendo pessoas que são muito melhores que você e, consequentemente, você consegue ter uma atuação mais ampla e, eventualmente, até mais 360. Então, é uma construção longa, né? Montar time, desenvolver pessoas, ter esse time forte é o grande desafio, né? Mas eu acho que esse foi, talvez, o grande diferencial que a gente fez aí ao longo dos últimos anos e ainda tem para fazer. Eu acho que sempre tem peças aí pra gente ir fortalecendo e reforçando. A gente tá num momento muito grande de trazer pessoas boas pra Sankhya agora. A gente acabou de trazer um CMO, acabou de trazer uma nova VP de vendas. Então a gente tá fortalecendo isso e daí o negócio vira meio exponencial naturalmente. Não, e é legal porque uma das coisas que me ajudou muito nessa decisão em fazer parte com a Sankhya, quando eu falava da cultura, e eu até brincava com o Vitor, né? Eu falava, Vitor, uma empresa boa, numa empresa ruim, ninguém trabalha 25 anos, 20 anos, 15 anos, ou as pessoas trabalham tão dedicadas como o André. E foi o que a gente viu muito, né? Eu conversei ao longo dessas conversas todas, a gente encontrou muita gente assim, com 25 anos de empresa, 20 anos, e as pessoas, todo mundo falando, não, é muito legal. E aí você vai falar com os founders, os caras falam, pô, cara, pode confiar, porque realmente tudo que disseram tá acontecendo, né? Lógico, você pega um founder ou outro estressado, porque o cara, pô, tem que entregar meta e tal, mas é o nosso dia a dia. Mas estressado
com a entrega, né? O cara fala, tem que entregar, eu não posso largar o osso aqui. Mas, no geral, todo mundo que eu conversei foi isso, né, cara? Essa paixão que você tem, assim, de falar, pô, eu trabalho mesmo e eu me entrego. E aí, quando eu comecei a conversar com o pessoal lá de 25 anos, eu falei, Vitor, cara, não tem como ser ruim. Não tem, né? Eu conversava lá com o Ulisses e outras pessoas, o cara fala, porra, cara, os caras são... É isso aí, é isso, posso confiar? O cara é lógico, cara, não tô ganhando comissão, não tô nada. Então, assim, parabéns pelo que vocês estão construindo, né? O Felipe vai estar aqui também com a gente. E, porra, cara, é muito legal, assim, e eu tenho orgulho de verdade de fazer parte desse, eu não chamo família, né? Eu sempre chamo de time, porque família a gente não pode mandar embora o tio ruim e tal, mas um time a gente sempre tem a melhor performance, né? Então, quem não é bom vai embora porque não se sente bem, né? Ou se aposenta. Então, assim, acho que todo mundo do Magis está muito feliz em fazer parte desse novo time, desse novo ecossistema, de pessoas que realmente são apaixonadas, porque dentro do Magis as pessoas são apaixonadas por que estão fazendo. A gente conversa lá, a gente é um time abaixo dos 30 e a Sank é acima dos 30, mas as pessoas são jovens, pessoas que acreditam muito e estão muito empolgadas pelo que tá chegando, sabe? Ninguém tá assustado, né? Podem ficar ali um pouco, mas todo mundo sabe que fala, cara, vai ser muito bom para minha carreira, vai ser muito bom para os meus clientes, vai ser muito bom para todo mundo que está envolvido, enfim, para todo mundo. Isso é legal, porque a gente sente uma segurança e não sente um medo, né? Eu falo para você com tranquilidade, absoluta tranquilidade. A gente não está ansioso no sentido de ter medo do que pode vir. A gente está ansioso para poder começar a trazer essas coisas novas, uma cultura nova, um esforço novo, uma nova realidade, porque a gente é uma empresa de X milhões e vocês são de múltiplos X milhões, então vocês já passaram pelo que a gente passou e chegar e crescer junto com vocês nesse, né, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, vai ser muito mais fácil porque vocês vão poder iluminar o nosso caminho. Então, a gente fazer parte de um time como a Sankia, para a gente é muito orgulho. A gente abriu mão, de fato, de outras questões, outras empresas, porque a gente precisava ter muita certeza, a gente é muito apaixonado pelo Magis. E quando a gente entendeu que a gente está indo para um time de pessoas apaixonadas, de pessoas que trabalham 20, 25, 30 anos numa mesma companhia, pessoas jovens e pessoas não tão jovens que acreditam no ideal, pô, a gente se sente muito seguro e a gente está conseguindo passar isso para nossas, né, mais de 100 pessoas aqui, de que, cara, o futuro que nos aguarda é espetacular e vai ser muito mais fácil a partir de agora. E essa mensagem também eu queria que os nossos clientes entendessem, que eles não ficassem com medo desse momento, né? O que vai acontecer com o Magis? O que vai acontecer com o Magis é que a gente vai se transformar na maior ferramenta do mercado online, a gente vai entregar os melhores resultados, e agora com a Sankia, o que faltava, se faltava robustez e faltava tamanho, agora a gente é gigante, né? Então a gente faz parte de um time gigante, a gente está indo para Premier League agora, né? Então a gente saiu lá da segunda divisão direto para a Premier League, agora a gente vai brigar com os gigantes do mercado, e é isso que, então se alguém tem que se preocupar, são os gigantes, porque a gente vai bater, vai incomodar. Total. Assim, a nossa visão é transformar a sociedade por meio da gestão, deixando ela leve e prazerosa. E eu acho que o leve e prazerosa é isso. Eu acho que quando você ama, né, que nem você falou, você é apaixonado pelo que faz, tudo fica mais fácil, o dia a dia fica mais fácil. Eu acho que na Sankia a gente tem muita gente assim, e daí com isso a gente quer levar isso pros clientes, a gente quer fazer a vida deles mais fácil, a gente quer deixar tudo mais leve, e o dia a dia acaba sendo leve. Então você parece, nossa, é muito difícil tudo isso que a gente tá fazendo. É difícil, mas é gostoso, é legal, você tá trabalhando com pessoas do bem, você tá construindo algo que você vai deixar um legado, vai deixar um marco. Então isso não tem preço, que nem você falou lá atrás, tem algumas coisas que não tem preço, e eu acho que isso que a gente vem fazendo na Sankia, de verdade, eu não vejo que tem preço. É um legado que a gente quer deixar para trás. Não, legal. André. Obrigado, viu? Nossa, vai ter bate-papo aí, muitas coisas. E obrigado aí, pra gente é muito importante isso, acho que tem muita coisa agora, Magis by Sankia, né, pro mercado, saber que isso vai acontecer, que isso aconteceu, uma baita surpresa para muita gente, outros nem tanto, que já esperavam, mas a gente vai
balançar esse mercado. Eu quero fazer parte desse time vencedor para realmente mexer na árvore e fazer bons frutos caírem e a gente crescer muito. Eu quero me tornar o Magis como um dos principais motores de crescimento da Sankia. Esse é o meu objetivo junto com o meu time, de falar, olha, cara, porra, que coisa boa que a gente fez em trazer o time Magis aqui e tá entregando resultado, e a gente não vai trabalhar 24/7 todos os dias olhando para o cliente Sankia, olhando para o cliente que não é Sankia, olhando para o cliente, para o vendedor que vende marketplace. Cara, só tenho que agradecer a sua presença com 300 milhões de coisas, né, parar o seu dia para vir falar aqui com a gente. Show. Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal.